nosso seminário do NELB com o Empoderalis, né, explicando um pouquinho como surgiu esses encontros e qual é o propósito deles. Esses encontros surgiram de uma experiência que a gente já vinha fazendo com o Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro da Universidade de Lisboa. Logo que ia começar a pandemia, nós íamos iniciar o trabalho com eles de um grupo de investigação, e veio a pandemia, nós convertemos a atividade em atividade remota, e desde então começamos a fazer com regularidade esses encontros mensais, né, em que nós procuramos trazer acadêmicos para discutir temas recentes e interessantes e que precisam de aprofundamento, e também como uma forma de trazer para os estudantes de graduação, de pós-graduação, a oportunidade de despertar interesses para outros temas de pesquisa, para seus trabalhos futuros, para aprofundamento. Então, o propósito desses encontros tem sido sempre esse espaço, né, de diálogo. O Empoderalis é um grupo de investigação ligado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o NELB é o Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Universidade de Lisboa. Hoje eu tenho o prazer, a alegria de trazer duas pessoas muito queridas para esse encontro, que nós vamos falar sobre a harmonia com a natureza, e é uma alegria poder receber Fernando Antônio de Carvalho Dantas e Verônica Sacta. São dois excelentes pessoas de um coração enorme e que trabalham vivamente com esse tema há muitos anos. Então, não são pessoas que começaram de pouco, mas já vêm com uma trajetória larga aí de atividades sobre esse tema da harmonia com a natureza, sempre buscando trazer esse tema, né, para o debate dos direitos, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, do reconhecimento da natureza como sujeito de direito e tantas outras questões, né? Seja no aspecto prático, seja no aspecto acadêmico, sempre muito dinâmicos e atuantes nessa temática. Então, para mim é uma alegria poder tê-los os dois aqui. O Fernando já era uma pessoa desejada aqui no trabalho há bom tempo. A Verônica foi um conhecimento mais recente, mas que me alegrou muito de ter a oportunidade de falar com ela e dividir tantas ideias boas. A Verônica é muito ativa na militância sobre os direitos da natureza, da Mãe Terra. Então, nós temos uma oportunidade única, né, de ouvi-los. E assim, sem tomar o tempo deles, né, sem mais alongar a minha fala, já saudando a todos, vou passar a palavra para a Verônica Sacta, né, que a Verônica é a nossa parceira em várias dinâmicas aqui do estudo, do trabalho em torno dos direitos da Mãe Terra. A Verônica é líder ambientalista, participa do Movimento Internacional pelos Direitos da Madre Terra e é expert independente da Harmonia with Nature da ONU. Então, Verônica, sem mais, vou deixar agora a palavra contigo para você ficar à vontade para explanar sobre o tema. Obrigada, Lilia. Um forte saludo para todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês e muito grato também compartilhar este espaço com Fernando, que venimos caminhando juntos nesta jornada dos direitos da Mãe Terra, dos direitos da natureza. E desde aqui, desde México, vaya um forte abraço para vocês lá em Lisboa e em Brasil. Eu vou pedir desculpas por meu portunhol, vou tentar fazer o melhor possível para lembrar o português. Eu morei no Brasil faz 10 anos atrás, durante 5 anos, e me tocou percorrer este território tão fantástico, maravilhoso. Então, eu quisiera iniciar esta fala dizendo essa comunicação e essa profunda vinculação com a Mãe Terra, sintiendo como ela está dentro de nós, como nós somos natureza, como nós somos Mãe Terra, como nos interrelacionamos com ela. Neste momento estou rodeada das montanhas aqui, em Tepoztlán, México, e eu posso sentir a vida que está ao redor de mim, e também no bosque, eu estou perto do bosque. E essa
forma de morar de toda naturaleza me ha ayudado a comprender cuánta vida nos rodea y cómo nos podemos comunicarnos con esa vida, cómo nos podemos relacionarnos profundamente desde esa armonía con todos los seres que conforman esta madre tierra, este ser vivo. Desde esa comunicación profunda de entender que todo tiene una esencia, que todo vibra, que todo se interrelaciona para formar esos ecosistemas que nos permite vivir en esta gran casa común. Cómo nos podemos fortalecer esta relación con la madre tierra, con la naturaleza, desde esa armonía, para ir llegando a esta cultura de paz. Es un gran aprendizado para nosotros como sociedad en este momento, que hemos recibido como herencia muchos patrones de violencia, de separatividad y también de devastación, muchas veces inconsciente, hacia la naturaleza. Mas tenemos que agradecer este legado de esta sociedad industrial, de este desarrollismo desenfrenado que está llevando a esta devastación grande, y soltar y transformar primero desde nuestro interior esos patrones, esos hábitos, esas formas de percibir y olhar a la naturaleza, de relacionarnos con ella, dejar por atrás cómo construir estos caminos de paz, cómo construir estos caminos de armonía, cómo fortalecer esa relación profunda con esta naturaleza. Cuando nos comprendemos que somos transformadores de nuestra realidad, y es cuando nos tomamos el poder de la vida en nuestras manos. Y a través del poder de la vida en nuestras manos podemos crear sociedades resilientes, regenerativas, sostenibles en estas épocas de crisis climática, de crisis ambiental. Pero es desde ese vínculo profundo con la naturaleza que nos precisamos caminar. Si no, no estamos transformando a la raíz de esta devastación, ¿no? Y cada uno de nosotros es responsable de hacer este trabajo. Es responsable de transformar la situación. Es responsable de accionar ante este cambio climático. Cada uno de nosotros. Por eso para mí el vínculo más profundo es el sentirnos parte de esta madre tierra. Dentro de las cosmovisiones de los pueblos originarios, nos le falamos madre tierra. Nos le falamos madre naturaleza. Porque trae ese sentido de sentirnos parte de ella. De una gestadora de vida, de una dadora de vida, de la cual recibimos todo cada día. De honrar, de volver a caminar desde esa profundidad sagrada con ella. Esas cosmovisiones en este momento milenarias son las que nos vinculan con esa raíz y nos ayudan a fortalecer este vínculo profundo con esta madre tierra, con la Pachamama, con la Gaia, con la Tonantzin, como cada uno de ustedes prefiera hablar para ella, pero reconociendo este servicio. Y desde ahí vamos gestando esta armonía. Desde ahí vamos haciendo a trilla de nuestra caminada como humanidad en respeto con ella, por ella y por todos los seres que moran dentro de ella. Y desde ahí nos vamos reconociendo como hermanos, los animales no humanos, los árboles, los bosques, los ríos, los mares, las lagoas, las montañas. Desde ahí nos traemos su cuidado y la ternura que tanto fala Leonardo Boff con los derechos de su corazón. Me encanta, y también es de Brasil. Porque desde ahí nos hace sentir más humanos, más próximos a lo que realmente somos. Desde esa hermandad y desde esa grande familia viva, nos ayuda a transformar también estas memorias de explotación que están incorporadas de diferentes formas, tanto de un lado como de otro, tanto para los explotadores como para los que están siendo explotados. Y eso podemos liberar como humanidad y dejar para atrás en esas eras antropozoicas y salir ahora a estas nuevas eras
como dice Leonardo Bosch, la nueva era de la vida, biocéntricas, ecocéntricas, como quieran cada uno de ustedes hablar, ¿no? Pero estamos alumbrando una nueva era. Todo eso tiene que ver con armonía con la naturaleza. Y desde ahí el vínculo con el conocimiento académico que ustedes están llevando aquí, ¿no? Porque es un conocimiento y un saber milenario, es un conocimiento que está dentro de nosotros, pero es un conocimiento que precisa ser falado dentro de la academia y también se precisa hacer las transformaciones necesarias dentro de la academia para ese vínculo con la vida. Entonces, de ahí colocar esta reflexión para cada uno de nosotros, ¿no? Y les hablaba como de cuidado y de ternura. ¿Cómo nos podemos cuidarnos en este momento como seres humanos y cómo nos podemos cuidar de nuestras futuras generaciones y cómo nos podemos cuidar de todos los seres de esta tierra, de esta naturaleza? ¿Cómo nos podemos cuidar por las futuras generaciones de todas las especies y de todos los seres de la madre tierra? Creo que ese es un gran legado que nos podemos dejar, tanto de mi generación como de todas las generaciones que vienen para el futuro. En este momento, desde esta raíz y desde estas inclusiones en las diferentes constituciones, sobre todo en América Latina, de Latinoamérica y del constitucionalismo latinoamericano para un mundo, está surgiendo este nuevo paradigma también a nivel jurídico, a nivel legal. En varios países se está trabajando, ¿no? Solo de América Latina, sino de un mundo. Aquí con Fernando somos parte del programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas, en donde se está recopilando todos los trabajos que se están realizando alrededor del mundo, en todos los continentes, y vemos cómo se va expandiendo este tema de derechos a la naturaleza, de derechos a la tierra, que surge en esta América Latina mestiza y que se expande para un mundo. Y desde ahí estamos trabajando en diferentes países para incluir este nuevo paradigma ecocéntrico en las constituciones. Y en este momento, desde esa raíz, desde esa concepción, de este superorganismo vivo, estamos trabajando en el proceso constituyente chileno en este momento, que está con bastante fuerza. Y ven de una rebeldía de la sociedad a través de los movimientos sociales del 2019 y sobre todo una rebeldía de los jóvenes en donde deciden cambiar la constitución que les regía desde la época de la dictadura y a través de las diferentes luchas que se dieron en Chile a partir del 2019 en las UAS, en las universidades, en las escuelas, en los hogares, donde deciden hacer esta transformación y tomar el poder en sus manos. Se está realizando en este momento ese proceso constituyente en Chile. Es muy desafiante, ¿no? Hacer esta transformación, sobre todo después de décadas, en todos los niveles, donde ha venido siendo instaurada una represión tan grande para la sociedad y para la naturaleza. Más en este proceso que ahora lleva ya un año, más o menos un año de trabajo, desde un proceso de aceitar, crear una nueva constitución, al proceso de la elección de nuevos convencionales constituyentes, donde podemos observar que a mayor parte de personas que conforman esta convención constituyente son representantes de movimientos sociales y independientes, ¿no? Donde realmente se ve una gama paritaria que están en esta convención. También podemos observar que hay 17 escaños reservados de los 10 pueblos originarios de Chile que están escribiendo esta constitución, lo cual es un grande avance. Hay numerosos jóvenes, la juventud que está escribiendo esta constitución. Es una presencia muy grande en este momento.
Y después de todo el proceso que se viene llevando en este momento, estamos redactando las diferentes normas, y en especial en la Comisión de Derechos de Naturaleza y Bienes Comunes, todo lo que tenga referencia a esta relación de armonía con la tierra. Se está trabajando en un preámbulo vinculante, biocéntrico, ecocéntrico, que plasme también los principios del buen vivir, que plasme también ese reconocimiento de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad de Chile. Se está trabajando en normas referente a los diferentes estatutos, como se le ha llamado, estatutos del agua, estatutos del suelo, estatutos de la criósfera, estatutos de la naturaleza. Ahí estamos escribiendo las diferentes normas de acuerdo a la realidad del territorio chileno. Se está trabajando también en este vínculo de cómo traer esta presencia de la madre tierra, de los pueblos originarios, a estos derechos de naturaleza que se están redactando en este momento. Esta última semana, su 1 de febrero, es el ingreso de normas, así que estamos cogiendo entre todos para presentar las normas. Ha sido desafiante en un tiempo, porque el tiempo ha sido muy breve para hacer esto. Hemos tenido 3 meses para redactar las normas y se está recibiendo propuestas de la sociedad civil y de los movimientos a través de iniciativas populares que están ingresando a la plataforma de la Convención Constituyente y también de cabildos que se están realizando en los territorios, porque se quiere tener a voz de los territorios de Chile dentro. Y también específicamente a través de los convencionales constituyentes, donde estamos asesorando como movimiento en este momento para la redacción de estas normas. Donde estamos en este momento justo así clave para ingresarlas. Y muchos desafíos, como les decía, internamente se enfrentan, ¿no? Para que se abra la comprensión de lo que representa en la profundidad es esta armonía con la naturaleza, ¿no? Y cómo dejar atrás también modelos, viejos modelos económicos, y abrirnos a modelos económicos que respeten a la materia, a ecosías, a economías solidarias, ¿no? A diferentes modelos de incluso gestión de los elementos naturales, de bioregionalismo, de ciudades verdes, ¿no? Todo esto estamos intentando plasmar en esta Constitución con el desafío de que sea una constitución ecológica en todas sus formas. Y también estamos trabajando para la implementación de los derechos de naturaleza. ¿Cómo hacer que estas normas, estos códigos, estas leyes sean vivos en la sociedad? Ese es un gran desafío. Cómo llegar las políticas públicas necesarias y dejar avanzado esto para que realmente se realice esta implementación en los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? A nivel educativo, en la parte de la economía, a nivel social, a nivel de diseño de las ciudades, como les hablaba, a nivel de las relaciones y vínculos, incluso intergeneracionales. También estamos hablando mucho de cómo restaurar y a regeneración asistida de las zonas de sacrificio en el territorio chileno, como el Estado garantiza y permite que la naturaleza se regenere en estos territorios. Entonces son varias temáticas que estamos intentando dejar escrita en esta Constitución, sabiendo también que probablemente ante la crisis que estamos viviendo necesitamos urgentemente accionar, pero también sabiendo que de aquí a 10, 20 años va a comprenderse mejor esto, ¿no? Y va a ser ya, esperamos que un diálogo del día a día de la sociedad. Creo que es un gran desafío. Estamos en este momento, en ese proceso. Después vendrán ya los debates del Pleno para salir a un plebiscito en donde la sociedad confirmará esta nueva Constitución a través de su voto en el mes de septiembre. Y el desafío, como les decía, de hacer realidad y de hacer viva esta Constitución, ¿no? Y de socializarlo con la sociedad. En los diferentes análisis que se han feito, es uno de los pedidos de la sociedad chilena, que realmente se cuide de la naturaleza. Entonces estamos intentando también
escuchar este pedido y plasmar este pedido. Y y eso más como proceso constituyente en Chile, que es uno de los que está dándose en este momento, está desarrollándose en este momento, ¿no? Más como movimiento de derechos de la Maiteja y como movimientos sociales que venimos ya caminando en estas luchas desde hace décadas. Estamos conscientes de que nuestro desafío es ahora acompañar hacia adelante todo lo que quede redactado en esta Constitución chilena, ¿no? Que estaremos velando por este cumplimiento, ¿no? El respeto a la Maiteja y a la naturaleza. Y seguimos caminando por la dignidad de todos los seres de la Maiteja, por la libertad de la Maiteja, de expresarse y ser tal cual es, por nuestra relación armoniosa con ella en un proceso de autotransformación. Estamos aquí para generar esas culturas de paz entre los seres humanos y paz con la naturaleza, entendiendo que si no construimos esto, no podemos dar un salto como humanidad realmente. Entonces, de aquí compartir esas semillas que estamos intentando dejar, que se están realizando, retomando todo el trabajo que se ha feito hasta ahora y dejando esto para todas las generaciones de todos los seres. Así que desde ahí les dejo este mensaje. Estamos aquí para construir juntos, entendiendo que es una sola Maiteja, una sola Pachamama, y que todo lo que hacemos por ella, hacemos también por nosotros, porque somos la Maiteja. Não sei se está correto o tempo, porque... Sim, muito obrigada, Verônica. Olha, sua fala é muito potente, é sempre uma fala muito que nos anima a pensar realmente a importância desses direitos da natureza, quão interconectados eles estão, e como a gente não pode simplesmente ter um olhar isolado ou estandarizado para certo setor, e que sim, como você bem falou, é uma presença que precisa ser sistêmica, né? Dentro do texto jurídico, dentro da Constituição, dentro da prática de vida de cada um de nós, porque senão a gente está sempre remediando da pior forma possível o que já fizemos para comprometer nesse processo da natureza. Então, gostei muito da sua fala, Verônica, porque ela sempre nos remete à necessidade do urgente de fazer, né? de não parar, não baixar os braços para a luta em prol da natureza, que somos todos nós, né? Nossa casa comum. Então, muito obrigada, Verônica. E com isso faço a apresentação do professor Fernando Antônio de Carvalho Dantas, que é professor da Universidade Federal de Goiás. Fernando Dantas, professor titular catedrático, né, se preferirem no espanhol, da Universidade Federal de Goiás, e é também expert independente da harmonia com a natureza. Então, Fernando, é um prazer te ouvir. Por favor, fique à vontade agora para fazer sua apresentação. Muito obrigado, Lília, querida amiga, intelectual, comprometida e admirada por todos nós. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, a todas. É um prazer muito grande participar desse debate, desse espaço de diálogos, e gostaria de agradecer especialmente a Lília e parabenizá-la por protagonizar e por aplicar tantos esforços, né, na construção de âmbitos públicos heterogêneos, de qualidade, democráticos nas universidades públicas, para debates de questões importantíssimas para a nossa vida no mundo contemporâneo. Agradecer ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ, ao UNELB, da Universidade de Lisboa. Eu acredito que essa interlocução fortalece grandemente esses espaços heterogêneos, públicos e comprometidos com uma universidade democrática e transformadora. Então, fico muito feliz, Lília, por haver sido convidado para
debater esse tema da harmonia com a natureza. Vou fazer uma análise, uma explanação relacional entre a harmonia com a natureza e os direitos da natureza enquanto princípios jurídicos no mundo contemporâneo e, evidentemente, que a Verônica Sacta, queridíssima, com quem eu tenho o prazer de compartilhar esse momento e esse espaço, deu aquilo que a gente chama, não é, de bases. A base nossa está na mãe, não é verdade, Verônica? Então, a Verônica, como mãe, deu as bases epistêmicas, deu as bases afetivas, deu as bases teóricas, práticas, metodológicas para debater a harmonia e os direitos da natureza como princípios jurídicos na atualidade. E a primeira questão que deve ser ressaltada, né, nesse debate deve ser o seguinte: de onde vem essa concepção, né, essa conceituação, essa categorização da harmonia enquanto uma prática social, portanto, enquanto uma prática humana, de reconhecimento e de vivência, né, em diálogo com outros seres que estão envolvidos nessa nossa prática de vida cotidiana, né? Então, de onde vem isso? Isso vem dos povos chamados pelo novo constitucionalismo latino-americano de povos originários, que a gente convencionou chamar de povos indígenas ou de índios. Outros falam em povos ancestrais, outros falam em povos sem rei, sem lei, sem Deus, né, de uma maneira aí muito preconceituosa e racista que permanece até a atualidade. Pois bem, essas práticas e esses conhecimentos, né, e essas formas e sistemas de vida desses povos originários que foram e que são os povos que estavam e estão no território, dos territórios originários, sejam no continente americano, sejam no continente africano, seja no Oriente, certo? São práticas de ancestralidade e de conhecimento que sofreram o impacto de um processo de colonização destrutivo que gerou aquilo, né, que os intelectuais e os teóricos hoje, principalmente Boaventura de Souza Santos, chama de epistemicídios, né, do mundo contemporâneo, e já já eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse processo, né, que envolve os epistemicídios e, portanto, a destruição de corpos de conhecimento e de sistemas de vida de povos ancestrais ou povos antigos que formularam toda uma forma, todo um modo de conhecer, de se relacionar com a natureza, que possibilita a harmonia e que possibilita essa vida plena ou vida em plenitude ou vida harmoniosa, como falam e como dizem o povo guarani, esse povo tão grande e com tantas parcialidades que a gente conhece aqui no Brasil, que vai daquilo que a iconografia, a etnografia histórica convencionou chamar de tupinambás, né? Mas depois de tupi-guaranis, e que hoje temos os guarani praticamente no sul-sudeste do Brasil e praticamente em todo o cone sul, né? Toda a parte sul da América do Sul e de Abya Yala. Pois bem, esses povos foram os povos que no processo colonial não foram considerados humanos, povos humanos, povos com sentimento, com alma e com conhecimento. Somente em 1537 é que o Papa reconhece, por meio de uma encíclica papal, por uma bula papal, Sublime Deus, ou Veritatis Ipsa, né, que os povos originários, povos indígenas, eram verdadeiramente humanos, tinham alma e tinham sentimento, né? Pois bem, esses povos são os povos que, a partir das suas cosmogonias, das suas cosmovisões harmônicas com a natureza, após 500 séculos, né, de processos genocidas e processos etnocidas e de processos epistemicidas, oferecem ao mundo, na atualidade, no momento em que estamos vivendo, alguns preferem chamar de o momento do antropoceno, ou seja, a destruição dos espaços da vida ou da vida por meio da ação humana,
certo? E que eu prefiro não chamar de antropoceno, eu prefiro chamar de plutoceno, porque não são todos os seres humanos, não são todos os homens que destroem a natureza, são somente os homens brancos, proprietários, capitalistas e que têm uma racionalidade instrumental, mecanicista de se relacionar com a natureza que a destrói e, portanto, destrói a vida. Os povos indígenas não podem ser, ou os povos originários não podem ser incluídos nesse grupo aí que destrói ou que caracteriza esse momento do antropoceno que vivemos na atualidade, porque, acima de tudo, como disse a Verônica, eles têm cosmogonias que propõem e promovem a vida harmoniosa, ou a vida em plenitude, ou a vida em convivência harmônica com todos os seres, que possibilitam a nossa existência no presente e a nossa existência em relação constante e simbiótica de vivência com os outros seres para o futuro. Pois bem, foram essas cosmovisões de povos antigos, como diz Fernando Anacune Mamani, né, que, num processo de luta permanente por reconhecimento das suas subjetividades, reconhecimento de seus corpos de conhecimento, lutas contra os processos genocidas, né, que permearam todo o processo colonial aí ao longo dos primeiros anos da colonização, século XV, século XVI, finalzinho do século XV, século XVI, se estende, né, pelos séculos seguintes, até chegar ao século XX, com processos etnocidas, né, de destruição desses corpos de conhecimento pelo racismo estrutural da nossa sociedade, os processos genocidas pela morte física, todos nós aqui, pelo menos, conhecemos isso, o que é genocídio, né? Os processos etnocidas pela destruição da morte cultural e da morte espiritual desses povos. Evidentemente que a morte física provoca a destruição da morte cultural e da morte espiritual, e, ultimamente, né, pelo reconhecimento de que esses processos genocidas e etnocidas geram o que hoje é conceituado pelo Boaventura de Souza Santos como epistemicídios, como morte de conhecimentos. Ainda bem, né, que nessa luta cotidiana e na resiliência, como ressaltou a professora Verônica Sacta, desses povos, nós chegamos ao século XXI com corpos de conhecimento e sistemas de vida, como fala Raul Assag Fernandes, fundados na harmonia com a natureza, no bem viver, né, Sumak Kausai Suma Kamanya ou Nyanderekô, Sumak Kausai, bem viver em Quechua, Suma Kamanya, bem viver em Aimara, e Nyanderekô, né, vida harmoniosa, bem viver em Guarani. Né? Então, esses corpos de conhecimento que foram, né, o fundamento das lutas pela sobrevivência, tanto física, né, como cultural, desses povos, é que hoje oferecem para esse momento que estamos, né, de destruição e de colapsos, né, e principalmente, como chama, né, o Jorge Ceballos, o mexicano, né, Verônica, de destruição ecológica em massa, né, extinção biológica, né, que trazem e que oferecem para a humanidade, para o contexto contemporâneo, esses sistemas de vida e esses sistemas de conhecimentos harmônicos com a natureza que possibilitam a vida no presente e projetam a possibilidade dessa vida no futuro. Né? Claro que isso se deu por um processo político de lutas pelo reconhecimento. A Verônica Sacta aqui é a melhor exemplo desse processo de luta cotidiano pelas dignidades de todos os seres, não somente dos seres humanos, né? E esses corpos de conhecimento fundados nos sistemas de vida e dos povos originários são corpos de conhecimento que fundamentalmente pregam, configuram aquilo que conhecemos como possibilidade de existência e de convivência, fundados nessa ideia de bem viver, nessa ideia de bem-estar. Né? Então, esse processo de luta chegou ao século XXI, constitucionalizado, né? Essas categorias constitucionalizadas nas constituições, principalmente do Equador de 2008 e de Bolívia
de 2009, a partir de uma identificação e uma percepção política muito consistente, que é a superação do processo colonial ou das racionalidades ou das consciências coloniais, né, que permanecem, Catherine Walsh chama isso, né, de colonialidade, né, permanente, né, da permanência numa espécie de visão colonial de mundo, né, e que, a partir do momento em que foram constitucionalizados, se transformaram numa espécie de paradigma de superação daquilo que conhecemos como, classicamente, como direito ambiental, centrado, né, numa ideia antropocêntrica, né, o ser humano tendo o meio ambiente, ou o entorno, o seu espaço da vida, os outros seres que integram o meio ambiente, ao seu serviço, né, e à sua possibilidade e disponibilidade nesse processo de apropriação do meio ambiente. Então, vejam bem, evidentemente que isso, ao ser constitucionalizado nas constituições do Equador e da Bolívia, não foi um processo fácil, né? A Verônica conhece todo o processo constituinte do Equador, do Alberto Acosta, o próprio pai da Verônica, que foi constituinte no Equador, sabe do debate difícil que foi, né, a atribuição de primeiro, o reconhecimento das cosmovisões dos povos indígenas, né, com um valor positivo, né? Segundo lugar, né, da implementação dessas cosmovisões enquanto princípios e categorias jurídicas no sistema jurídico equatoriano e no sistema jurídico boliviano, né? Quer dizer, as críticas de todos os lados, né, dizendo que é um constitucionalismo utópico, que é um constitucionalismo poético, que é um constitucionalismo não factível, né, porque partia de princípios fundantes, né, do ponto de vista ético e do ponto de vista filosófico e do ponto de vista político jurídico, centrado em cosmovisões que foram negadas, invisibilizadas por meio do que Oscar Correa chama de ideologia da negação, que permeou todo esse processo colonial no nosso mundo contemporâneo, né? Pois bem, o reconhecimento das cosmogonias dos povos originários nas constituições do Equador e da Bolívia parte de coisas muito simples. Em primeiro lugar, da ideia de bem viver. Todos queremos viver bem, todos queremos bem viver, todos queremos bem-estar, né? Todos, todas, todes. Queremos ter a possibilidade de existência e de convivência com outros seres, né, com os quais temos que manter uma relação permanente, né? Verônica, não me lembro quem é o autor que diz, né, que a natureza pode perfeitamente viver sem nós, os seres humanos, né? Mas nós, seres humanos, não podemos, em hipótese alguma, viver sem os seres que integram a natureza, né? O ar é um ser, a planta é um ser, um vírus ou uma bactéria é um ser, né? Uma flor é um ser, a terra é um ser, a pedra é um ser, e isso é o que configura o que um autor da Universidade da Lília, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Viveiros de Castro, né? O perspectivismo ameríndio, né? Que entende que isso que a gente chama aí, que é a racionalidade moderna ocidental, né? Que foi talhada e moldada, né, desde o momento, né, inicial do processo de colonização de Abya-Yala, ou das Américas, né, convencionou separar, né, nessa racionalidade binária, né, os sujeitos, as pessoas humanas, né, e os objetos, aquilo que não é humano, inclusive os animais que não são humanos. Juridicamente ou racionalmente eram considerados objetos porque passíveis de apropriação privada pelos seres humanos, né? Então, quando o constitucionalismo novo latino-americano traz para essas constituições, principalmente da Bolívia e do Equador, eu vou fazer aqui um parêntese daqui a pouco para explicar, não é, a teoria da Raquel Irigoyen Fajardo, né, a constitucionalista peruana, que juntamente com a Lília, né, integra aí a Verônica, esse grande hall de constitucionalistas mulheres latino-americanas, como a Cláudia Storini, a Liliana
Estupinian, a Gina Chaves e tantas outras mulheres, e eu vou dizer como é que a Raquel Irigoyen, e eu acredito que vocês também já debateram isso, entendem, né, esse processo, né, do constitucionalismo transformador latino-americano, que trouxe essas categorias fundadas nas cosmovisões dos povos ancestrais, dos povos originários, dos povos indígenas latino-americanos. Né? Pois bem, o bem viver, Sumak Kausai, Suma Camanha e Nyandereco, e o princípio da harmonia com a natureza interrelacionados são considerados princípios jurídicos fundantes da ordem jurídica desses países, né? Quer dizer, tudo depende da ideia do bem viver. Quando a Bolívia reconhece a medicina tradicional indígena com o mesmo valor da medicina científica, não é? Ou quando a Bolívia proíbe o cultivo de transgênicos, está pautado, né, no bem viver, porque as formas, né, de alternativas de bem-estar, né, não podem estar centradas somente numa forma única científica, né, de visão de mundo que foi moldada pela racionalidade moderna ocidental. Né? Então, essa ideia, né, de bem viver, né, ela está pautada também em 3 princípios que estão na Constituição do Equador, né, que é o Ama Quilha, Ama Sua e Ama Lhulia. Não sei se é essa ordem, não é, Verônica? Verônica é a nossa ancestral aqui, de uma sabedoria ancestral tremenda, que é uma coisa muito simples, né? Não sejas frouxo, não sejas mentiroso e não seja ladrão. E as pessoas tomaram esses 3 princípios que estão na Constituição do Equador e que são centrais nas cosmogonias dos povos originários como uma coisa folclórica que dava risada. Né? Ora, perguntei para Hilda Santa Igualinga, Verônica, o que é isso? Quais são esses princípios? Ela disse, Fernando, é o seguinte, não sejas frouxo, seja e exerça cidadania. Seja e exerça a cidadania, participe da vida política, não se dobre, não seja medroso, não seja frouxo, né? Não seja mentiroso, não acredite somente em uma narrativa de mundo. A gente tem uma narrativa de mundo que é a narrativa do mundo moderno ocidental, instrumental, capitalista, que tem na sua centralidade, né, os seres humanos, né, e que os outros seres são objetos, portanto, não têm o mesmo valor que os seres humanos. Né? Então, existem muitas narrativas no mundo. Então, quem professa somente uma narrativa está mentindo, porque está ocultando, negando, invisibilizando as outras narrativas. Né? E, em terceiro lugar, não seja ladrão e não transforme aquilo que é comum, aquilo que é bem comum, não gosto da redução, do reducionismo, quando tratamos de bens comuns, em bens privados. Ou seja, não transforme o ar, não transforme a água, não transforme a terra, não transforme aqueles seres, né, que estão configurados aí na ideia de bem viver como sujeitos, né, que a Constituição do Equador e da Bolívia atribuiu subjetividade à natureza e todos os seus seres, né, que a gente, na racionalidade moderna ocidental, binária e dualista, convencionou chamar de objetos, né, em seres. Né? Portanto, né, isso foi aquilo que a gente chamou de novo paradigma jurídico e que eu tenho chamado, né, de um novo paradigma, né, epistêmico constitucional do Sul. Né? Quer dizer, é uma nova epistemologia constitucional que vem desde o Sul e que rompe, né, com aquela ideia de subjetividade centrada no ser humano, por excelência, e nas abstrações que o ser humano construiu para atribuir subjetividade a pessoas jurídicas de direito público, ou pessoas jurídicas de direito privado, ou a massa falida, ou a bens, ou a conjunto de bens. Essa mesma racionalidade, os povos constituintes que integraram as assembleias constituintes do Equador e da Bolívia disseram, vamos aplicar essa racionalidade para atribuir subjetividade à natureza a partir dessa ideia de princípio de harmonia com a natureza, porque a partir do momento que a gente atribui subjetividade à natureza, a gente deixa de lado a ideia, né, de utilização para proveito privado e individual da natureza e passa a valorizá-la como
integrante da nossa vida, da nossa simbiose necessária e convivência no nosso cotidiano e, portanto, né, orientado pelo princípio do cuidado que deve ter no trato com esses outros seres que estão na natureza. E isso é o que configura a Mãe Terra, não é, Verônica? A Pachamama. Quer dizer, se a Terra é nossa mãe, nós temos o quê? O dever de cuidado e a obrigação de cuidar da nossa mãe. Né? E isso, evidentemente, né, foi a grande virada epistêmica, né, que a Raquel Irigoyen Fajardo, como disse para vocês, que ia explicar um pouquinho, o meu tempo está terminando, mas eu tenho até 17h32, Lília, eu marquei aqui. A Raquel Irigoyen Fajardo diz que isso veio de um processo que ela denominou, né, de ciclos constitucionais do novo constitucionalismo latino-americano, que, curiosamente, começa com a Constituição do Brasil, né? Apesar de termos tido um processo constituinte um tanto conturbado, mas a Verônica tem aplicado no processo constituinte do Chile, né, aquilo que foi muito praticado no Brasil, com as emendas populares, né, e a Constituição brasileira de 1988, apesar de não ter sido, né, uma Assembleia Constituinte exclusiva, né, apesar da gente ter convivido, né, com senadores biônicos no meio lá dos constituintes, a Constituinte, no seu processo, foi assaltada pelos movimentos sociais que propuseram aquelas emendas populares que fizeram e que elaboraram aqueles direitos que eu digo que na nossa Constituição de 88 são os direitos que nunca chegam, né? Os direitos culturais, os direitos dos povos indígenas, os direitos do meio ambiente, aqueles direitos que estão a partir do artigo 215, 216, até os quilombolas, né? Até o final da nossa Constituição. A Raquel Irigoyen Fajardo diz que esses direitos, né, estão no primeiro ciclo, né, de transformações constitucionais na América Latina, que foi no final da década de 80 e início da década de 1990, né, principalmente centrado na década de 1980, e que ela chama do ciclo do constitucionalismo multicultural, né, caracterizado pelo reconhecimento das diversidades culturais enquanto valor positivo, né? O segundo ciclo, já no finalzinho mesmo e início dos anos 1990, né, o ciclo que a Raquel Irigoyen Fajardo chama de constitucionalismo pluricultural, né, que é caracterizado pelo reconhecimento de formas de pluralismo jurídico. Ora, se reconhecemos diversidades culturais têm direitos e sistemas jurídicos próprios, portanto, né, são formas válidas, né, de sistemas jurídicos de povos que configuram essa diversidade cultural, né? E o terceiro ciclo, que ela chama de constitucionalismo plurinacional, que é caracterizado aí pela refundação do Estado nacional ao Estado plurinacional, e que reconhece as cosmovisões dos povos e originários que foram negados ao longo do processo colonial. Isso é uma virada paradigmática, como diz Raul Assag Fernandes, como diz Alejandro Medici, não é? Como diz tantos, Alberto Costa, tantos autores e autoras, não é? Adriana Caguana, Cláudia Storini, Liliana Estupinhan, não é? Lília Emerick, não é? Essa virada paradigmática, né, que ocorre aqui no campo da descolonização do direito constitucional. E isso, fundamentalmente, está centrado nessa ideia de superação de um sistema de vida antropocêntrico, não é, por outros sistemas de vida, portanto, outras narrativas igualmente válidas, que são aquilo que a Verônica tratou aqui, sistemas de vida calcado no biocentrismo ou no ecocentrismo, ou seja, na convivência simbiótica dos diferentes seres que integram esse espaço da vida e que nós obrigatoriamente temos que conviver. Nós conseguimos viver sem ar? Não. Então, a partir do momento em que o ar é um sujeito, e esse foi um debate, isso não é excentricidade e loucura do professor Fernando, da professora Verônica. Esse foi um debate, né, da Conferência do Clima, da última Conferência do Clima, tratar o ar como um bem comum, ou seja, como um ser, né, Verônica? Então, o ar que é absolutamente necessário. Se a gente não cuidar do ar, a gente respira um ar impuro e a gente vai ter o quê? Doença. Se a gente destrui um determinado animal que era hospedeiro de um determinado vírus, esse animal se acabou, teve uma extinção biológica desse animal,
e esse vírus veio para quem? Para nós, para os humanos, como é o sistema pandêmico que a gente está vendo, com todas as crises e todos os fascismos, né, especialmente no Brasil, né, que estamos revivendo e tendo a amargura de conviver nesse momento. Então, essas cosmovisões ofereceram para a humanidade no século XXI essa possibilidade, né, então, de sobrevivência futura. Isso não significa destruição de todos os avanços da perspectiva emancipadora do direito ambiental, que vem da Conferência de Estocolmo, de 1972, passando pela Rio 92, né, a ECO 92 no Rio de Janeiro, passando pela Rio +20, não é jogar na lata de lixo isso, mas é dizer que esse debate foi fundado naquilo que chamamos de antropocentrismo, né, a natureza a serviço da apropriação privada dos seres humanos, que agora nós temos que, através de, por meio desse movimento e do alcance, né, desse movimento do ponto de vista internacional, e é um alcance fenomenal, né, um alcance que gerou nas cortes constitucionais mundo afora, como na Índia, na Nova Zelândia, nos próprios Estados Unidos, na Colômbia, né, o reconhecimento da natureza como sujeito, o alcance na Corte Interamericana de Direitos Humanos com a opinião consultiva 023, não é, que trata da indissociabilidade entre direitos humanos e direitos ambientais, o alcance nas Nações Unidas, né, com a criação do programa Harmony with Nature, né, que debate a elaboração da Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, dos Direitos de Pachamama, ou Direitos da Natureza, do qual a Lília, a Verônica, eu fazemos parte como expertos, né, desse movimento de elaboração dessa Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, o alcance no Vaticano, né, com o Papa promulgando uma encíclica papal Laudato Si, né, que trata do cuidado com a nossa casa comum, e que é uma curiosidade, né, uma encíclica papal que tem nota de rodapé e referências bibliográficas. Ora, o conhecimento espiritual, religioso, mítico, não é um conhecimento mítico e não independe de fundamentação, pois bem, o Papa Francisco traz Leonardo Boff como um dos referentes para essa encíclica papal. Evidentemente que isso deu conta dessa insuficiência, dessa forma de regular, dessa forma de relacionarmos com e de convivermos com esses outros seres da natureza, calcados, né, ou fundados nos princípios jurídicos e éticos e morais do direito ambiental, e que apontam para outra coisa que chamamos, e com isso eu acabo, Lilian, de novos princípios fundados naquilo que a gente tratou no Manifesto Harmonia. A Verônica realizamos há 2 anos, um belíssimo evento mundial com mais de 20 mil pessoas assistindo, em que tratamos das bases desse Manifesto Harmonia, né? Que dizer, né, que essa sociedade hipnotizada pelo desenvolvimento e sua ideologia de crescimento econômico com base em relações de mercado está matando a vida, né? E matando a vida, né, numa perspectiva de impossibilitar que nós tenhamos aquilo que foi emancipador no passado, né, do direito ambiental, que era a vida das gerações futuras, né? Portanto, né, esse Manifesto Harmonia, que se a gente tiver tempo, a gente pode ver o videozinho, né, com o texto, ele propõe, a partir desses princípios da harmonia e dos direitos da natureza, né, como princípios jurídicos, né, constitucionalizados no novo constitucionalismo latino-americano, especialmente nas constituições da Bolívia e do Equador, né, mostrar, né, esses caminhos para a harmonia e para o bem viver e para uma política comunitária participativa, né, com valores e princípios da ética ecológica e do direito ecocêntrico, né, e como os direitos da Mãe Terra e dos direitos da Pachamama e dos direitos da natureza. Evidentemente que isso implica, não é, numa natureza reconhecida como sujeito, na primazia do comum em relação ao privado, de uma cidadania planetária popular instituinte, de um constitucionalismo democrático intercultural e global, da harmonia em todos os seres da natureza e do cosmos, e principalmente, né, de um novo movimento jurídico fundado
nessa ideia, né, de uma declaração universal dos direitos da natureza. Esse Manifesto Harmonia foi elaborado, né, entre muitas mentes e pessoas. Verônica Sacta participou do processo. O texto foi construído pela professora Germana de Oliveira Moraes, pela Vanessa Rasson de Oliveira, pelo Fernando White, pela Cristiane Derani e por mim, né, e constitui-se aí numa possibilidade, né, de trazer para o campo do direito as chaves práticas, as chaves metodológicas, as chaves normativas e as chaves epistêmicas para que possamos ter um convívio mais democrático no futuro, a partir das cosmogonias daqueles povos que foram destruídos ou negados ao longo da história. Desculpe-me se ultrapassei um pouquinho do tempo, Lília, mas era preciso fazer esse giro para tentar dar pelo menos uma visão um pouquinho mais panorâmica a respeito da importância desse tema na contemporaneidade. Agradeço, Lilian, imensamente por possibilitar esse diálogo contigo, com a turma que está aqui conosco e principalmente com a queridíssima Verônica Sacta. Muito obrigado, Fernando, por você falar aqui tão vivamente também de toda essa trajetória, né, de formação de um pensamento em torno da harmonia com a natureza, como isso está interligado com os povos ancestrais, com os povos originários, com os vários nomes que a gente sabe que recebe, mas que tem guardado, né, nessa ancestralidade todo esse amor à natureza, toda essa convivência harmônica, né, que nós tanto queremos hoje trazer para a humanidade como um todo, né? E foi muito bom te ouvir e ver que esse movimento tem crescido junto com a Verônica, que vem fazendo uma militância incrível para que as constituições dos vários países, que a norma jurídica abrace essa causa cada vez mais e que possa reproduzir uma mensagem que seja uma mensagem para todos nós, de que a natureza tem essa integralidade conosco, né? Essa harmonia, essa visão holística dessa presença que nos envolve e que deve estar conosco para todo lado, essa concepção intercalando com todos os espaços do direito. Então, para mim, foi assim, importantíssimo ouvir a ambos falando disso. E vou trazer as primeiras perguntas, já deixando o espaço aberto para quem quiser colocar aqui no chat as suas questões. Verônica, primeiro eu queria trazer para você a questão, já que você falou tanto aqui desse movimento que está acontecendo no Chile para integrar uma Constituição com essas características mais vocacionadas e mais holísticas para o ambiente, quais são os desafios, né, que dentro da militância vocês estão encontrando no campo do direito, né? Porque o povo do direito é quase o povo do não, né? Não pode isso, não dá para aquilo, isso aqui não cabe, né? Então, eu queria que você nos falasse um pouco de como tem sido essa batalha, que vitórias vocês já estão conseguindo nesse processo. Depois eu faço a pergunta para a Fernanda, deixa a Verônica responder essa primeiro, tá bom, Verônica? Gracias, Lilian. Muito desafiante el proceso, sobre todo dentro del lenguaje del derecho, justamente es como plasmar todo este conocimiento que acabamos de hablar y traer al lenguaje más cercano de lo que es los derechos de la materia y la naturaleza en este ámbito de redacción de normas, ¿no? Es como simplificar esas normas para que sea de un entendimiento en general, en común. Y también muchos desafíos hacer esa troca dentro del ámbito de los abogados, incluso de los asesores que estamos trabajando, o sea, cómo ir realmente cambiando ese paradigma para que se pueda abrazar los nuevos terminologías, los nuevos conceptos de lo que representa los derechos de la naturaleza, ¿no? Como eu decía, ese es un más grande desafío, porque también ten ainda no sé si un temor, pero un detenerse para no dar el paso siguiente, ¿no? Por lo que tendrá que pasar o no en el pleno por los acuerdos políticos, justamente, ¿no? Y
Dentro de eso hay nos estamos encontrando con una pared grande, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la economía, uno de los exministros de Economía y también uno de Medio Ambiente publicó en uno de los jornales de circulación que los derechos de naturaleza y de materia y la plurinacionalidad era una amenaza para Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar todo en ese campo, en ese ámbito político, en el ámbito jurídico, el tema legal, ¿no? De cómo ir redactando esas normas. Y el desafío va a ser también en el momento en que se defina en el proceso del Pleno cuáles normas sí van a aplicar y cuáles no. Este es un gran desafío que estamos enfrentando ahora, porque están como todavía desde la mirada de medio ambiente, que tanto hemos hablado aquí, todavía está ahí fuertemente incorporado, o sea, fuertemente. Es cómo hacemos esa transformación, y ahí con Fernando es justamente el manifiesto, ¿no? Cómo encarnar ese manifiesto. Tenemos que romper esas barreras, esos bloqueos que están en la lengua, en la redacción y todo, y ese está siendo un grande desafío, cómo entrar realmente en esta nueva era, cómo entrar en este nuevo paradigma, en esas redacciones de las normas. Los movimientos sociales ya tenemos más claro por dónde vamos, porque ya, como yo decía, vivimos, ya traemos esa lenguaje, pero ahí dentro está muy complejo. La academia ha colaborado mucho también con sus análisis, con sus investigaciones y todo. Sin embargo, ainda se siente esa resistencia. Más nosotros estamos ahí redactando las normas, sin duda quedará lo que tenga. Esperamos que a mayor parte de los derechos de la naturaleza que estamos redactando sean abrazados, ¿no? Y en esto de cómo generar una nueva constitución ecológica también. Esa mirada es desafiante, ¿no? Porque hasta ahora esta parte de los derechos de naturaleza y ecología se ven solo como un complemento o una área, pero no desde el lugar de que toda la sociedad está regida por estos principios del buen vivir y de los derechos de la materia, que está interrelacionado con todos los ámbitos de la sociedad. Ese es otro de los desafíos que estamos enfrentando en este momento, desde esa mirada, desde esa redacción, desde allí, desde ese nuevo paradigma. Desafío también es el tiempo que tenemos para redactar esta constitución. Es muy breve. Son 3 meses de redacción de normas. Entonces están los equipos intentando combinar, organizarse y todo más, es muy poco tiempo. Sin embargo, yo espero que logremos hacerlo de la mejor forma. El tiempo ha sido como una de las cosas que más sentimos que ha sido una presión en este proceso constituyente. Hay varios desafíos, pero sobre todo eso yo colocaría, ¿no? Porque ahora es como toda la información que está llegando incluso de los territorios, ese es otro desafío. Hay más de 17.700 normas populares que han sido ingresadas. ¿Cómo traer esa voz de los territorios para incorporar en la Constitución, tanto en derechos de naturaleza como en todo proceso? En este poco tiempo que tenemos para analizar y para incluso traer esto a las normas, ¿no? Ese es otro desafío grande. Y un grande aprendizado también, es una grande propuesta de traer la voz de los territorios, más en este momento el sintetizar esa información está siendo desafiante. Bueno, puedo dejar por ahí, dejar estos desafíos que estamos enfrentando. Obrigada, Verônica, por essa palavra aí. Os desafios são grandes, o tempo não colabora, né, porque ele conspira contra o debate, o diálogo, a construção das ideias, mas eu tenho certeza de que essa participação do povo chileno tão viva, né, tão assim, plena nesse processo, tão cheia de vontade de mudança, né, é um fator que favorece como um todo o processo, né? Porque há uma abertura, porque há um interesse, porque há uma militância, porque há uma vivência de que chegou o momento da mudança, né? Desse giro
em relação à sociedade chilena. Então, isso também nos traz esperança como América Latina. Isso também nos põe diante de uma necessidade de trazer essa mudança para os nossos espaços também, de tornar esse processo não um processo isolado, né, que acontece em um país, mas algo que repercuta, tal como o constitucionalismo que apareceu dentro da América Latina e que o Equador e a Bolívia são exemplos assim tão lúcidos para nós, e não só objetos de estudo, mas de amor mesmo, né, de companheirismo, essa irmandade latino-americana. A gente quer que o Chile também faça parte desse bloco aí de países que trazem boas construções para nós. Então, vou passar agora um pouquinho a pergunta para o Fernando. Fernando, você que já está trabalhando aí há mais tempo com a parte do direito e da harmonia com a natureza no campo jurídico, eu queria te perguntar assim, um pouco sobre as experiências, né, jurisprudenciais bem emblemáticas que a gente tem apresentado aí na América Latina e fora da América Latina também. Se você pudesse trazer um pouquinho dessa fala para nós, né, das conquistas que já vêm sendo feitas ao longo desses anos aí com essa questão da harmonia com a natureza. Lília, muito obrigado. Eu acho que dá um tempinho mais aqui para explorar algumas coisinhas, né, que ficaram sem ser ditas por conta do tempo muito curto, né? Pois bem, quando eu falei dos alcances, né, do novo constitucionalismo latino-americano, isso configura aquilo que a gente chama de novo paradigma, né, para o campo do direito, e especialmente, né, por identificar que o direito ambiental na sua forma clássica, né, com antropocêntrica, e tendo a natureza ao dispor dos seres humanos, né, claro que vem sendo matizado com alguns avanços, como direitos animais, evidentemente, certo? Mas o que chega mesmo assim forte para demonstrar, né, uma espécie de morte do direito ambiental nessa sua perspectiva clássica e apenas instrumental de colocar a natureza enquanto objeto a serviço dos seres humanos, é com o novo constitucionalismo latino-americano, com a harmonia e com os direitos da natureza como princípios jurídicos, né, efetivados. O alcance no campo jurisprudencial é fenomenal. Por exemplo, o maior avanço no campo jurisprudencial é na Colômbia. A Colômbia, que não tem no seu sistema constitucional o reconhecimento dos direitos da natureza. Quando eu falei lá dos ciclos constitucionais da Raquel Irigoyen Fajardo, o primeiro ciclo está o Brasil, para citar apenas uma Constituição. O segundo ciclo do pluralismo jurídico está a Colômbia. O terceiro ciclo, Equador e Bolívia. A Colômbia ratifica todos os tratados internacionais de direitos humanos e direito ambiental e aplica, não é, aí numa fortíssimo compromisso da Corte Constitucional colombiana, especialmente, né, aí numa tradição do nosso querido e saudoso Carlos Gaviria Dias, né, essas inovações. Foi a Colômbia que não tem os direitos da natureza e dos princípios da harmonia reconhecidos no seu sistema jurídico constitucional, que mais avançou, né, no reconhecimento da natureza como sujeito, reconhecimento que se deu do Rio Atrato como sujeito de direito biocultural, né, a partir da inter-relação e da relação de interdependência mútua, né, de povos afrodescendentes, né, lá chamam afrodescendentes, aqui a gente chama de quilombolas, né, no Rio Atrato, né, diante da sua possibilidade de extinção por meio de uma atividade altamente, né, contaminante, que é a mineração, que a gente assistiu aqui no caso do Rio Doce, né, a destruição e a morte de um rio naquele crime lá de Mariana e, posteriormente, né, no crime de Brumadinho. Então, a Colômbia é um exemplo claro. Eu vou citar somente, né, o reconhecimento do Rio Atrato, o reconhecimento da Amazônia colombiana como sujeito de direito, o caso, né, do Rio da Índia, né, também outro caso paradigmático, apesar da sentença ter sido reformada, mas está em debate, né, em segundo grau de jurisdição, o reconhecimento do Rio Ganges, né, como Yamuna, como
sujeito de direito, a Nova Zelândia com os glaciares, né, e com o rio Yanagundi. A gente tem todos esses nomes, né, no texto que a gente fez e que a gente escreveu no livro A Natureza como Sujeito de Direito, no Constitucionalismo Democrático, que foi organizado e pensado pelo Rubem Martínez Dalmau, pela Liliana Estupinhan, da Colômbia, pela Cláudia Storini, do Equador, e por mim, né, que vocês já conheceram, que já vieram debater, e que eu disponibilizei o livro aqui no nosso chat. Os Estados Unidos também têm um avanço jurisprudencial muito grande, e o Brasil também, o STJ reconhecendo, né, a partir do direito dos animais, né, e fundado, né, na Vanessa Rasson nos direitos da natureza, o reconhecimento do direito que tem o papagaio, chamado de verdinho. Essa é uma decisão paradigmática, né, do ministro Og Fernandes, que foi lá em 2019, 2020, né, e que reconhece não o direito da humana de conviver com o seu papagaio, e sim o direito do papagaio de ter a sua humana e de ter a convivência com a sua humana, que já levava lá para mais de 20 anos. Então, esses são avanços que estão realmente colocando, né, o campo jurídico, né, num dilema muito grande, numa tensão muito grande, porque nós temos historicamente, né, a hegemonia do pensamento antropocêntrico ou do pensamento proprietário individualista, né, de uma racionalidade metodológica e de material, né, individualista e antropocêntrica no direito, no campo do direito. O Antônio Salamanca, do IAEM, lá, colega da Gina, né, no Instituto de Altos Estudos Nacionais do Equador, ele diz, olha, é muito difícil fazer essa virada decolonial, porque no direito a gente continua tendo aula de direito privado com professores citando exemplos de Caio, Túlio, Tício, né, no ambiente contratual, ou dizendo que o ar é um bem fora do comércio, quando hoje, né, os créditos de carbono negociam exatamente o ar, ou seja, essa simbiose entre a atmosfera e a biosfera que produz os chamados créditos de carbono. Então, o Antônio Salamanca diz que isso é uma ruptura que só vai acontecer na mentalidade jurídica colonial, né, aí de 200 anos para lá, né? Então, nós estamos aí no processo, foi isso que levou alguns autores equivocadamente e também com um preconceito, uma atitude preconceituosa muito grande, dizer que o novo constitucionalismo latino-americano e esses direitos não eram factíveis, né? Eram direitos poéticos e folclóricos, né? Aquilo que a Verônica disse aí na sua resposta, né, de que o reconhecimento de direitos da natureza seria uma morte, um atraso para o Chile. É exatamente o contrário, né? E claro que isso vai ser contestado muito, né, porque é um novo paradigma, que é o François Altard e tantos outros autores, né, Morales, né, quando diz, né, que o século XXI será o século dos direitos da natureza, assim como o século XX foi o século dos direitos humanos, o século XXI será o século dos direitos da natureza. E o François Altard, ele diz isso calcado, fundado, né, na ideia de que os direitos da natureza, o bem viver, se configura um paradigma pós-capitalista, né, contra essa extinção biológica. Então, nós temos aí um campo, né, teórico, metodológico muito forte e fenomenal. Eu vi aqui que está o João Victor Calheiros na assistência. O João Victor tem estudado e se debruçado sobre isso, orientando da professora Lília, né, exatamente nesse campo em que a gente está construindo uma nova teoria que seguramente, Lília, vamos ter orgulho no futuro de dizer participamos, não é, Verônica, do processo de elaboração de uma Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, né, e da Pachamama. Então, temos aí um desafio muito grande. Se quiserem ver o videozinho Manifesto Harmonia, é bem bacana. A Verônica tem visto isso como uma contribuição bacana para esse debate, né? Eu agradeço ao Fernando pela resposta também tão rica aí com as jurisprudências mais contemporâneas e que vão sedimentando, né, um terreno para a gente pensar esses direitos cada vez mais na perspectiva jurídica combativa, né, que vai fazendo uma jurisprudência da terra.
E eu como a gente já está com uma hora um pouquinho adiantada, eu vou fazer a última pergunta aqui para os dois, tá? Então, tanto é para a Verônica quanto é para o Fernando. É a pergunta da Denevaldo Teles. Boa tarde. Vivemos em um período de crise, que as possibilidades de mudanças são apontadas como utópicas. A esse respeito, especialmente sobre a mencionada quebra de paradigmas constitucionais, além dos aspectos já citados, qual o papel dos povos originários para sedimentar essa mudança, né? Para fazer uma virada epistêmica e hermenêutica? Então, Verônica, agora são os povos originários e como eles podem dar sua contribuição. Olha, eu acho que a sobrevivência deles em estes anos de conquista, o resguardo dessas culturas milenárias, dessas formas de vida, do bom viver, já é uma grande contribuição para a nossa sociedade contemporânea, das lutas deles. Agora, o manter essas práticas e essa filosofia e compartilhar para nós, e isso incluir nas constituições a través de suas lutas y a través de los movimientos de los pueblos originarios, como se conoce movimientos indígenas, ya es una gran contribución a todo lo que es la realización de lo que nos falamos como utopía. Y a través de esas formas de vida podemos ver que no es una utopía, sino que es una realidad constante, que se ha mantenido durante miles de años, que va creciendo y va evolucionando, ¿no? Que va reencontrándose otra vez. Creo que en este momento lo que ha ingresado a la Constitución de Ecuador y de Bolivia es por ese conocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Y es lo que ellos están aportando, pero como yo falo, esa Constitución es viva, no está solo escrita, ¿no? Es una transformación profunda. Y eso me lleva incluso a la reflexión de lo que falaba antes, los desafíos en la Constitución chilena, que estoy refletiendo, y uno de esos grandes desafíos es justamente, por ejemplo, en esta sociedad chilena donde los pueblos originarios han sido muy sometidos, donde han vivido mucha represión y donde no han tenido un papel tan protagonista, tan firme como en Bolivia y en Ecuador, es donde está siendo más complejo incluso ingresar esa propuesta de Maiteja y de la concepción de un superorganismo vivo. Y ahí es donde yo noto ese desafío y esa diferencia, porque por la presencia firme de los pueblos originarios ayuda en esa concepción y a vivir desde esa práctica. Entonces, ellos ahora están retomando ese lugar en el proceso constituyente chileno, por ejemplo, y eso está ayudando. Entonces, precisamos de esa interacción de ellos en estos diferentes ámbitos, ¿no? Y en este caso, en esta participación de estos 17 escaños reservados en el proceso constituyente chileno, ¿no? Entonces, desde ahí, los pueblos originarios están contribuyendo enormemente en esta construcción de lo que es derecho a la naturaleza, derecho a la Maiteja, y una constitución ecológica, ¿no? De esas nuevas respuestas para esta actual crisis que estamos viviendo. Y yo diría, no todos somos pueblos originarios. Cuando no reconocemos nuestras raíces, de dónde venimos, que yo les hablaba al inicio, cuando reconocemos que somos parte de esta tierra, y también nuestras raíces, reconocemos que nosotros también somos pueblos originarios y reconocemos a nuestra ancestralidad que está detrás de nos así hacemos realidad y esta utopía ya no llega a ser utopía. Entonces nosotros somos pueblos de la tierra, todos nos, esclavos, y eso hablamos mucho en las concepciones de los pueblos originarios. Todos nos somos parte de la tierra. Y todos nuestros ancestrales en algún momento fueron pueblos originarios. Retomemos a estas raíces. No importa de dónde son sus ancestros, si son de la Oceanía, Australia, si son de Europa, si son de aquí de la Yayala, todos en algún momento, mayor parte de pueblos de la tierra, moraban, vivían y plasmaban en su día a día esta relación profunda con la naturaleza y con todos sus seres. Retomemos esa raíz. Nos podemos hacer mucho
como povos originarios y nos reconocemos desde ahí, ¿no? Ahora definimos una comunidad y una autonomía como povo originario, pero você tome esa raíz, beba de ese néctar, beba de esa relación profunda y confíen que las utopías son posibles, si no, no estaríamos hoy hablando aquí de este nuevo constitucionalismo y de ser que estas constituciones son una realidad viva. Solo que precisamos que todo lo que está haciéndose como transformación social, los movimientos por el cambio climático, de Extinction Rebellion, de Free Day for Future, de Derechos Más Terra, de todos los movimientos que estamos aquí vivos, se incorporen en las constituciones, porque ya estamos hablando, ya estamos viviendo, ya se están construyendo movimientos de ecoaldeas, de ecovilas, de povos sustentables, de ecosimias, de agricultura orgánica, de técnicas ecológicas. Eso ya está aquí, estamos viviendo estas ecotopías. Son ya una realidad y que se expandan pelo mundo estas ecotopías, que cada uno de nós podamos morar en una casa ecológica, que nuestras crianças tengan una escuela viva, que no fiquen entre cuatro paredes, que estén en un bosque aprendiendo la relación con la naturaleza. Todo ese es un proceso de los povos originarios que nos podemos traer ahora, que en algunos movimientos ya estamos haciéndolo. Entonces, para mí el mensaje es no veamos como una utopía longa. Uno, porque no tenemos tanto tiempo. Dos, porque no es recomendado. Tres, porque nos podemos llegar este bienestar, este suma causa, este buen vivir en nuestro día a día. Pasámoslo desde ahí. Y desde ahí vamos a todas las normas, códigos jurídicos, las diferentes constituciones, pero pasamos esta constitución viva, nos aquí y ahora, con los textos constituyentes que sean redactados, pero no somos en este momento los actores de esa transformación en este nuevo paradigma geocéntrico, ecocéntrico, biocéntrico, como quieran llamarlo. Armonía con la naturaleza es ahora, sí, ahora, en este instante. Muito obrigada, Verônica, por essa palavra assim tão viva, que nos dá um fôlego, uma vontade realmente de viver essa utopia presente, né? Torná-la algo nosso, né? Do nosso cotidiano. E, Fernanda, agora fica você também aí com a pergunta para também dar a sua proposição. Obrigado, Lília. Obrigado, Adenevaldo, pelo questionamento. Adenevaldo, que é um dos conhecedores profundos, né, desse tema, inclusive está aí num projeto de sistematizar todo esse processo, né, de debate que transformou no Brasil. Eu falei nos alcances, né, o alcance na ONU, o alcance do Vaticano, o alcance nas cortes constitucionais, o alcance da Corte Interamericana, e o Brasil desponta, né, como grande lugar do alcance no debate intelectual e na produção de conhecimento a respeito da harmonia e dos direitos da natureza. E o Adenevaldo acompanhou na Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano todo esse processo, né, de debates no Brasil, e que colocou o Brasil num lugar privilegiado, né? Porque aqui é o lugar que mais se debate, mais se produz teoria a respeito, né, da harmonia e dos direitos da natureza, nos programas de pós-graduação, como a Lilian está fazendo aqui agora. Pois bem, Adenevaldo, utopia, concretude. A Verônica deu a melhor resposta, né? Quando o Eduardo Galeano diz que o horizonte utópico ou a utopia é um horizonte inatingível, mas que a gente luta, né, cotidianamente para atingir esse horizonte, é exatamente isso que estamos fazendo, né? Construindo mundos melhores e possíveis, né, a partir dessa luta concreta cotidiana, né? Quer dizer, vincular o novo constitucionalismo latino-americano, a harmonia ou as suas categorias, ou como a harmonia com a natureza e direitos da natureza, a uma perspectiva utópica inatingível, né, significa cegar para os movimentos sociais que atuam concretamente, né, a partir dessas lutas pelas dignidades humanas e a construção de espaços de lutas cotidianamente, né, no nosso dia a dia. O que estamos fazendo aqui é, né, a concretização disso que alguns pejorativamente chamam de utopia, ou de folclore, ou de poesia do novo constitucionalismo latino-americano. Para mim, essas ofensas, elas são elogios, né? Porque se é poético, é concreto, está com o sentimento e dá sentido
é a vida. Se é folclórico, a gente inverte o conceito de folclore para dizer que folclore é cultura viva, né? Cultura que permanece, não é uma cultura abstrata. Daí a própria experiência colombiana e brasileira, nordestina, aqui onde eu estou, né, do realismo fantástico, a gente tem o tempo inteiro, né, a poesia e a concretude de vida, né, e das lutas pela vida nesses processos poéticos que alguns chamam pejorativamente, né, de folclóricos, relacionando aí folclore, utopia, poesia, é algo que é da concretude do dia a dia. O exemplo é o exemplo do processo constituinte chileno e da própria eleição do novo presidente do Chile, né? Um processo constituinte que, mais uma vez, vem do Sul, né? Nessa, Verônica, que eu chamo de epistemologia constitucional do Sul, né? Mais uma vez, temos o exemplo, um processo constituinte absolutamente paritário, com uma mulher presidindo esse processo, e mais ainda, uma mulher indígena, né? Quando a gente pergunta aos estudantes de direito, seja de mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisadores clássicos, né, de graduação, cita para mim um homem constitucionalista latino-americano. Não sabem, né? Cita para mim uma mulher constitucionalista brasileira. Ninguém diz Lilian Emerick. Não é verdade, Lilian? Ninguém lembra, nem lembra nem da Flávia Piovesan. Quer dizer que tem uma teoria interessante, né? A perspectiva do constitucionalismo contemporâneo com o direito internacional dos direitos humanos, que é mais ou menos o que a Raquel faz nos seus ciclos, né? Me cita uma constitucionalista latino-americana, silêncio total, né? O que a Verônica disse lá, desse artigo lá no Chile, né? Eu fui dar uma das primeiras palestras sobre o novo constitucionalismo latino-americano, Verônica, foi no Chile, foi na Comissão de Anistia, Comissão de Intelectuais, que vinculam-se, né, essa ONG que trata da anistia no Chile, é integrada pelas pessoas mais críticas e mais avançadas no pensamento jurídico colombiano. Não conheciam a Constituição da Bolívia nem a Constituição do Equador. Fui eu, um professor enxerido, né, como a gente diz aqui no Nordeste, né, brasileiro, falar lá sobre os avanços constitucionais, né, da Bolívia. Quer dizer, eles estavam cegos por conta da demanda internacional da Bolívia, reivindicando, né, o seu acesso ao oceano, lá que está lá no norte do Chile. Então, eu acredito que o exemplo está nesse processo cotidiano que a gente tem de lutas por esses espaços transformados, que a gente não pode dizer que a instituição e a institucionalização de um processo constituinte paritário presidido por uma mulher e por uma mulher indígena no Chile não seja a concretização daquilo que está sendo pejorativamente chamado de utópico, né? O Gerardo Pizzarello, quando vai explicar isso, ele diz, quem é contra esses avanços diz sempre que é um exagero. É um exagero. É um exagero essa coisa, essas lutas identitárias, né? Essa coisa de gay querer andar, homem com homem, andado de mão dada ou de dar um beijo em público, não é verdade? Quer dizer, que exagero, podia guardar isso para o âmbito privado, né? É exagero querer democracia participativa, é exagero democracia comunitária, como o caso Charagua de Imbaui, na Bolívia, né? Então, estamos já vacinados contra isso, Adenevaldo, e eu acho que essa construção cotidiana, sabe, acaba com esse argumento, né, de desqualificação por meio do tópico, poético, folclórico ou tantos outros termos pejorativos que a gente está acostumado a lidar com eles. É verdade, a gente tem que lidar todo dia com um preconceito novo que sai da gaveta, ou velho mesmo, né, rebatizado, e que vem com as ondas fascistas e conservadoras que muitas vezes vão tomando espaço indevidamente, né, roubando o espaço e a cena. Então, é muito bom ouvi-los, né, dando esse fôlego para nós, para essa juventude, para que vocês se embrenhem nesse estudo da natureza como sujeito de direito, do direito da natureza, da harmonia com a natureza, tudo que envolver essa fala potente que nós ouvimos nessa tarde, noite aqui, né? Em Portugal já é noite, no Brasil está chegando o começo, né, desse anoitecer,
Então, agradeço muito, Fernando, agradeço muito, Verônica, vocês foram fantásticos, vocês trouxeram exatamente aquilo que eu acho que a gente queria com esse encontro, que é despertar essa semente, né, nos novas gerações, para que eles venham com tudo e brigando por esse espaço dessa natureza, desenvolvendo essa jurisprudência, se envolvendo, escrevendo, pesquisando, enfim, fazendo o trabalho, né, continuar vivo, né, com essa visão maravilhosa que vocês transmitiram aqui para nós. Então, agradeço muito a vocês, agradeço a nossa assistência também, já chamando vocês para o evento no próximo mês, em que teremos continuação de outros assuntos polêmicos também interessantes para a formação dos estudantes e pesquisadores, e agradeço vocês por essa oportunidade de ouvi-los tão ricamente. Deixo agora a fala para você, Fernando, para você, Verônica, para vocês se despedirem. Verônica, começa então você, depois do Fernando, e a gente encerra o trabalho de hoje. Grata, Lilian, querida, pelo convite. Gracias a todos los participantes pela escuta, pela participação. Desde aqui mando um forte abraço para vocês. E a mensagem seria que nós somos a realidade deste presente e nós estamos traçando as pisadas para o futuro de todas as gerações. Assim que sigam inspirados. Vocês e cada um de nós somos essa força transformadora da vida que fala. Eu digo, todos nós sumamos e somos o espírito da Mãe Terra que está falando e que está actuando neste instante. Sigamos assim caminhando pela frente, fazendo todo o que for necessário para incorporar e fazer uma realidade estes direitos da Mãe Terra, estes direitos da natureza, este bom viver. Lembrando que nós somos a Terra. Um forte abraço, graças à Universidade de Lisboa, aos programas, graças pelo convite. Honrada, e aqui sigo quando vocês precisem, qualquer dúvida. E estamos aqui às ordens, e se querem apoiar o processo constituinte chileno também, bem-vindos. Estamos aí justo tentando superar esos desafíos. Todas las ayudas son bem-vindas en este momento. Un fuerte abrazo y aquí estamos presentes. Y obrigada por meu portunhol, espero que vocês tenham compreendido a maior parte da fala. Abraços. Fernando? Graças, Lília, graças à paciência aí da turma que está aqui. Eu estou vendo que tem gente, o meu diretor, Quirino, temos a Thaís, né? Poxa, muita gente querida, muita gente que está aí nesse processo de construção, né? De uma teoria constitucional, né? Fundada aí na epistemologia constitucional a partir do Sul e a partir das cosmovisões dos povos originários que foram negadas, destruídas, né, em processos genocidas, etnocidas e epistemicidas. Minha mensagem é dizer o seguinte, miremos o exemplo, vamos mirar, né, o exemplo latino-americano, o exemplo chileno, o exemplo boliviano, o exemplo colombiano, o exemplo equatoriano, para que não coloquemos na lata de lixo, né, avanços significativos e fenomenais, como foram avanços lá da Constituição Mexicana de 1917, que foi chamada também de utópica, foi chamada também de folclórica, foi chamada também de subversiva, né? Foi chamada também de todos esses adjetivos desqualificativos, né? De uma racionalidade conservadora, né? Que permanece no direito e no campo das humanidades. Então, acredito que mirar o exemplo dessa epistemologia constitucional do Sul, a partir dessas transformações, desse constitucionalismo transformador, e principalmente a partir, né, das cosmogonias dos povos originários, no diálogo intercultural permanente que eles fazem conosco, né, seria um grande desafio e um grande exemplo para o futuro.
Graças, Lilian, e graças a todos, todos e todas. E eu agradeço aqui aos colegas que estão aqui conosco, né? O Quirino, que é um querido amigo, a Thaís, outra querida amiga, professores estão consagrados também, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em outras ocasiões. Então, mais uma vez, Fernando e Verônica, nosso agradecimento pela incrível palestra, pelo encontro, pelo gosto maravilhoso de ouvi-los, né? Que o diálogo é muito bom sempre que ele vem para nos enriquecer e trazer tantas coisas positivas. E com isso eu encerro esse encontro de hoje, levando essas boas lições para casa e para a esperança nos nossos corações. Gracias, Lilian, y gracias, Fernando. También un gusto compartir con você esta noite. Graças, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abração para todo mundo aí. Oh, querido, querido. Beijão. Beijão.